fazer coisas através da oração. Você recebe o Espírito Santo e através disso Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos, né, que acontece. Sempre quando você ora, sempre quando você está buscando algo da parte de Deus, você está buscando uma resposta para Deus, você tem que falar com Ele, você tem que clamar, você tem que orar. E quando você ora, quando você clama, o Senhor Ele responde a tua oração, Ele ouve a tua oração, porque quando você adora, a Bíblia diz que Jesus, Ele procura os verdadeiros adoradores, né? Como eu já li aqui, esse versículo é muito forte, eu já li aqui na igreja, que está no livro de Isaías. A Bíblia diz que o Senhor, Deus, o Senhor, Ele está sentado no globo da terra. Olha a grandeza de Deus, Ele está sentado no globo da terra, e diz a palavra do Senhor que Ele olha para baixo, ou seja, Ele olha para a terra, Ele está sentado no globo da terra. A grandeza, o poder de Deus, e Ele está te vendo, Ele olha para você, glória a Deus. Aqueles que provocam a Deus, mas como é isso, irmãos, provocar a Deus? Aquele que provoca a Deus em oração, em
Oh, Senhor Deus. Aleluia. Pega as suas Bíblias aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de João, capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero pregar aqui diferente. Mas como assim diferente? Eu quero falar aqui como a palavra de Deus, né? Jesus, ele, algumas passagens na Bíblia, algumas mensagens de Jesus, Jesus ele fala com parábola. Essa palavra parábola quer dizer, ele está falando de um jeito para que as pessoas que estão ouvindo ele venham entender o que ele está falando. Glória a Deus. E hoje eu quero falar dessa forma, porque isso é fato. Isso é fato. Muitas das vezes nós estamos pregando, né? Estou falando pregador em geral. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que a palavra está dizendo, não conseguem entender o que o pregador está dizendo. Mas eu creio em nome de Jesus, irmãos, nesta noite de hoje, eu creio que você vai entender. Eu creio que você vai entender e a palavra vai ficar no teu coração, vai ficar guardada no teu coração. Como a própria palavra de Deus, ela diz, nós temos que guardar a palavra do Senhor. Nós temos que fazer isso. Amém? Livro de João, aqui não vai ser a mensagem, eu quero ler em 3 passagens na Bíblia. Eu quero ler só um versículo, versículo 14, e o título aqui dessa mensagem, mas eu vou ler o versículo 14, tá bom? Por que eu vou ler esse versículo? Os irmãos devem lembrar que o ministro Geraldo falou aqui que Deus tinha dado um versículo para ele, mas ele não falou o versículo, né? Ele não falou o versículo. Lá no fundo, quando eu cheguei aqui, ele falou assim para mim, foi assim que ele falou: irmão, tem palavras que não pode falar na igreja, que é muito forte. Não, toda mensagem, toda Bíblia Sagrada, nós temos que pregar, nós temos que falar, e é na igreja mesmo, nós temos que falar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Quando Jesus ele diz assim: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra. Então, se nós não pregar a verdade, que é a palavra de Deus, aqui tem mentira aqui, irmãos. A Bíblia, ela é verdade, é a palavra de Deus, é a palavra viva. Aleluia, é a boca de Deus falando. Então nós temos que pregar a verdade. E eu vou falar o versículo aqui, irmão Geraldo. Glória a Deus. O irmão Geraldo estava com medo de falar, né, irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas nós temos que ouvir e guardar a palavra, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Mas nós temos que ouvir e guardar, como a Bíblia diz. Está escrito assim, tem um título aí, não sei se algumas Bíblias mudam alguma coisa. Está escrito assim: continuação das últimas instruções aos seus discípulos. Os irmãos estão assim também? Continuação das últimas instruções aos seus discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo, está dando continuidade, mas ele está falando que as últimas instruções que ele está dando para os seus discípulos. Então, as últimas
que Ele está dando aos seus discípulos. Isso, já, só o título da mensagem aí já é muito forte. Aí diz assim no versículo 14, os irmãos acompanhem junto comigo. Diz assim: vós sereis meus amigos. Está escrito assim também na Bíblia dos irmãos? Tem uma vírgula aí. Vós sereis meus amigos. Quando tem vírgula, os irmãos que é mais estudado, quem sabe? O que é quando tem a palavra, essa vírgula, esse pontinho vírgula? O que significa? É para a pessoa pensar um pouquinho, não é isso? Ou não? É um tempo, está dando tempo para pensar. Então está escrito assim: vós sereis meus amigos. Jesus falando: se fizerdes o que eu vos mando. Ponto final. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. A mensagem já falou tudo, irmão geral. Se Deus está mandando, tem que falar. Senão eu sou ainda com um código também. Sou amigo de Jesus se fizer o que Ele manda. É Jesus que está falando. Você é amigo de Jesus se você fizer o que Ele manda. Se nós fizer o que Ele manda. E se nós não fizer o que Ele manda, nós é o quê? Não é amigo, não. Glória a Deus. Agora abra a Bíblia aí no livro de João, capítulo 3. Os irmãos entenderam o versículo? Vós será meus amigos se fizer o que eu mando. É forte, hein, irmão? Glória a Deus. Aí o senhor falou: e se, mas não pode falar? Então, e se Deus mandar o senhor falar? E aí? O senhor está sendo amigo dele? Glória a Deus. Aí no final, o senhor não falou. No final, a mensagem está falando aqui: então, você é meu amigo, mas faz o que eu mando. Se não fizer, não é. Os irmãos abriram aí? Livro de João, capítulo 3, tem um título aí: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Jesus está dando uma instrução, está ensinando. Glória a Deus. Quem achou, fala glória a Deus. Livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. João, capítulo 3. Diz assim o primeiro versículo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, irmãos, só para os irmãos entenderem, Nicodemos era doutor da lei, ou seja, uma pessoa que era muito sábia, muito estudada. Naquela época, pessoas que eram chamadas doutor da lei, estudado, ele era estudado. Ele tinha que saber, ele tinha que entender de tudo. Então, Nicodemos era essa pessoa. Pensa em uma pessoa bem estudada. Isso aí era Nicodemos. Nicodemos era muito estudado. Ele sabia tudo, né? Era o doutor da lei, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses
sinais que tu faz se Deus não for com ele? Ele foi ter com Jesus. Aleluia. E ele já sabia quem era Jesus. Glória a Deus. Porque ele fala com Jesus: Jesus, você é filho de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que Jesus fazia, ninguém pode fazer os milagres, sinais, se Deus não for com ele. Verdadeiramente tu és mestre, tu és filho de Deus, né? No final aqui, no versículo 12, no versículo 12, deixa eu ver aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. No versículo 10 também Jesus chama Nicodemos de mestre, porque mestre quer dizer uma palavra, um professor, né? Um professor, uma pessoa instruída nas coisas, acerca de tudo, né? Aí diz assim o versículo 3, Jesus responde Nicodemos. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Jesus, ele responde para Nicodemos: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está falando do batismo, né? Os irmãos entendem. E Nicodemos, ele fica sem saber, sem resposta, o que falar para Jesus. Ele fica sem entender o que Jesus está falando com ele. Ele não estava entendendo. E era um homem sábio. Os irmãos que conhecem a palavra, que já ouviu a história de Nicodemos, ele era uma pessoa sábia, uma pessoa instruída das coisas, sabia de tudo, mas ele não estava entendendo o que Jesus estava falando com ele. Assim acontece também nos dias de hoje na igreja. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra, mas não entendem o que Deus está falando, o que a palavra está falando com ele, né? Muitas pessoas até estudaram, né, sabido das coisas, não entendem o que a palavra está dizendo. Então Jesus está falando assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai fazer parte do reino de Deus, você não pode entrar no céu se você não nascer de novo, né? Aí Nicodemos, aí diz assim, versículo 3, versículo 4, diz assim: disse-lhe Nicodemos dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Está fazendo uma pergunta para Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não estava entendendo e ele pergunta para Jesus: mas Jesus, mestre, como que eu vou nascer de novo? Um homem já velho, crescido, como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para me nascer de novo? Ou seja, que dá a entender aqui, né, Michel? Espiritualmente, Jesus não falou com ele, mas ele está dizendo: você está morto espiritual. Você tem todo o conhecimento da lei, né, da época, conhecia tudo sobre a lei da época, estudioso, mas você espiritualmente, porque a palavra nascer, o oposto quer dizer o que? Morrer. Você está morto espiritual. Nicodemos, imagina a cabeça de Nicodemos quando ele ouve essa palavra.
a Bíblia está dizendo, ele está perguntando para Jesus, ele não está entendendo, mas como que é isso? Eu nascer de novo? Eu vou morrer, entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo para mim entrar no reino de Deus, para me alcançar a minha salvação? Eu vou morrer, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não estava entendendo. Aí Jesus diz assim, no versículo 5, aí Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele está falando para ele, para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, o Espírito quer dizer Espírito Santo, não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Glória a Deus. Você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que nascer de novo para você entrar no reino de Deus, né? Como João Batista, ele estava pregando lá no Rio Jordão. Eu falei isso com o irmão Daniel aqui na segunda-feira, nós ficamos um tempão lá conversando, né? Porque ele estava contando o testemunho dele muito forte, né? E ele querendo entender, eu falei com ele: irmão, o que acontece? João Batista, o senhor já ouviu, João Batista, ele estava no Rio Jordão e estava batizando lá o povo. Como que era esse batismo? Ele estava jogando o povo lá para dentro da água e retirando, estava batizando o povo. Mas quem é essas pessoas que tem que se batizar, pode se batizar? João Batista estava batizando o povo e estava falando assim: raça de víbora, quem me ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, estava chamando o povo de demônio, estava chamando o povo de cobra, porque a cobra simboliza o mal. Estava chamando o povo de pessoas perturbadas. Não, vocês é perturbado. Ou seja, vocês têm que se batizar aqui, ó. Vocês têm que fugir do mal. E para isso acontecer na vida de vocês, aleluia, o mal sair da vida de vocês, vocês têm que batizar. Ou seja, João Batista estava assim, estava meio que brigando, xingando o povo: vem aqui, eu vou te batizar. Jogava na água, glória a Deus. E João Batista falava para aquele povo, ou seja, aquele povo que estava perturbado, aquele povo que não entendia, talvez já ouviu falar de Jesus, mas não entendia direito a palavra, não entendia o significado verdadeiramente da palavra de Deus, não entendia, e falava para o povo: olha, eu vou batizar na água, como Jesus ele fala aqui, eu vou batizar na água, mas vem um que é mais poderoso que eu. Esse é poderoso, porque ele me permitiu que eu batizasse na água, aleluia, glória a Deus. Mas tem um aí que é poderoso, esse vai te batizar com o Espírito Santo. Esse vai te batizar com o Espírito Santo, porque assim eu não posso, eu não consigo fazer isso, ou seja, eu não consigo dar isso para você, porque só Ele tem poder de dar para você. Ele vai te batizar com o Espírito Santo, Ele vai te batizar com fogo, ou seja, com o Espírito Santo. Você vai receber a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Enquanto João está batizando ali, está pregando a palavra para aquele povo, de repente quem aparece lá? Jesus. Jesus aparece lá no meio do povo. Aleluia. E para cumprir a palavra, Jesus aparece ali, irmão Eduardo, e fala para João Batista: me batiza.
João Batista fala: mas eu não posso, não tem como eu te batizar, é o Senhor que tem que me batizar, porque eu não sou digno nem de tirar sua sandália dos seus pés. O Senhor tem que me batizar. Não, João Batista, me batiza. E Jesus é batizado. Jesus é batizado. E quem se manifesta lá naquele lugar? O Espírito Santo. Aleluia. E Jesus, ele chegou para cumprir a promessa. Aleluia. E foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. No versículo 5, é isso que está dizendo. Ele está falando para Nicodemos, ele tem que ser batizado. E diz assim o versículo 6: e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, a palavra Espírito aqui primeiro está de letra maiúscula. Espírito de letra maiúscula quer dizer o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí depois vem aqui: o que é nascido da carne é carne, que está dizendo. Os irmãos entendem o que eu estou falando. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o Espírito está de letra maiúscula, de letra minúscula, o último Espírito, ponto final, está dizendo ali. Os irmãos entenderem, porque tem muitos pregadores, pelo menos que eu entendo da palavra de Deus, que eu já aprendi, eu entendo isso. A gente fala assim: o Espírito com letra maiúscula quer dizer o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e verdadeiramente a palavra é verdade, quer dizer o Espírito de Deus com letra maiúscula, o Espírito de Deus, né? Com letra maiúscula, Jesus, Deus com letra maiúscula, Deus. Se for com letra minúscula, não é Deus. Não é Deus. Jesus com letra minúscula, não é Jesus. Senhor com letra maiúscula é Deus. Senhor com letra minúscula não é Deus. Os irmãos estão entendendo? Espírito com letra minúscula. Existe dois tipos de espírito com letra minúscula. É isso que está dizendo aqui. Existe dois tipos de espírito com letra minúscula. Os irmãos sabem o que é? Esses dois tipos de espírito. Um é o espírito maligno, né? Como, se eu não me engano, foi a missionária que pregou esses dias, da mulher que andava encurvada. A mulher que andava encurvada, a Bíblia diz que o espírito com letra minúscula, aí depois no final fala que é o espírito imundo, ou seja, está falando do espírito maligno que estava sobre a mulher. Quando ela teve um encontro com Jesus lá no templo, ela recebeu um milagre. O espírito imundo saiu dela. Né? Existe outro tipo de espírito com letra minúscula. Eu falei que ia falar em parábola, para os irmãos entenderem. Esse outro espírito tem o espírito nosso. Verdade. Nosso espírito. Então tem o Espírito Santo com letra minúscula, o espírito do mal, e tem o espírito nosso. Tem o nosso espírito, que é com letra minúscula também. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E diz assim no versículo 7: não te maravilheis de ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouves, e a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O vento assopra.
O vento assopra. Você está vendo o vento? Quem já viu um vento aí? Eu não senti. Glória a Deus. Eu não vejo o vento é invisível. O vento é invisível. O vento assopra para todo lado. O vento assopra. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Aleluia, glória a Deus. É isso que está dizendo. Quem é nascido do Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E diz assim no versículo 9: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Ele ainda não estava entendendo. Ele faz uma pergunta para Jesus: mas como é isso? Jesus explicou aqui para ele: o vento assopra, né? A gente ouve a voz. O vento você consegue ouvir, mas você não consegue ver. Ele é invisível. Aí fala, aquele assim. Aí Jesus está falando. Jesus fala do vento. Aí ele está falando, assim todo aquele que é nascido do Espírito Santo, né? E Deus responde e diz: como pode isso? Jesus respondeu, mais uma vez Jesus está respondendo e disse: tu és mestre de Israel. Está falando para Nicodemos, e não sabe isso? Olha o que ele fala para Nicodemos: você é mestre em Israel, você é mestre, você é entendedor, você é conhecedor, e você não sabe disso, né? Todo mundo aqui sabe, né? O que eu estou pregando, o que eu estou dizendo. Olha só, irmão, e Nicodemos, todo mundo sabe. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus. E diz assim o versículo 11: na verdade te digo que nós dizemos porque sabemos, e não testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O que Jesus estava falando: se vos falei de outras coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Às vezes tem muitas pessoas que entende, pega aquela palavra para a pessoa, pega aquele negócio para ele das coisas terrenas, das coisas da terra, aleluia, entende o que está falando, mas não entende as coisas celestiais, as coisas de Deus. Não quer. Amém? Irmãos, abra aí a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. É 2 livros antes de João. São as palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite de hoje. Marcos 10, capítulo 10, versículo 17. Aleluia. É a mensagem que Mateus gosta. Glória a Deus. Mas uma palavra é parecida com a outra. Os irmãos estão entendendo aí o mistério de Deus? No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Tem um título aí: o jovem rico. Algumas Bíblias está escrito: um mancebo de qualidade. Os irmãos vão entender o que está falando aqui a palavra de Deus. A gente falou lá de Nicodemos. Agora olha a história desse jovem, o jovem rico ou o mancebo de qualidade. Qual a Bíblia que está escrito jovem rico aí? Tem alguma Bíblia? Qual a Bíblia que está escrito mancebo de qualidade? Que é a mesma coisa, porque ele tinha qualidade, porque ele era rico.
né? Ele tinha qualidade, é isso que a Bíblia está falando, e ele era rico. Diz assim, versículo 17: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lá com Nicodemos, Jesus falou que ele tinha que se batizar. Ele tinha que se batizar, nascer de novo, né, irmão Geraldo? Aqui já é diferente. Aqui já é diferente. Está falando do jovem de qualidade, do jovem rico. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 17, que esse jovem, ele sabia que Jesus estava vindo. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele correu. Ele correu atrás de Jesus. Quando a pessoa corre, é porque está correndo, é porque está precisando de algo urgente, porque está correndo. Quando você corre, é porque você precisa de algo. Quando a pessoa vem aqui, às vezes desesperada, né, como Deus operou milagres em muitos irmãos, né, como o irmão traz aí, vem correndo, como aconteceu lá no Caúso, o irmão joelhado ali, parece que o culto todo ali na frente ali do altar, joelhado, porque ele chegou ali correndo, necessitado. Eu preciso de todo jeito de alcançar a parte do Senhor. Eu estou precisando, eu preciso de lá, eu preciso de receber a parte de Deus. Era esse jovem, a Bíblia diz que ele correu. A palavra correr quer dizer isso. Está precisando, eu vou correr, eu preciso de um emprego, eu vou correr atrás, eu preciso de uma cura, eu vou correr para me receber. Eu tenho que correr, eu tenho que ir depressa. Ele correu. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele faz o quê? Se ajoelha. Ajoelha, essa palavra se ajoelhar quer dizer se prostrar. A pessoa não está se prostrar. Ou seja, essa palavra se ajoelhar quer dizer humilhação. Ou seja, olha o que o jovem estava precisando. Ele era rico, ele tinha qualidade, ele conhecia a Bíblia, ele cresceu na escola dominical, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ele conhecia, ele cresceu ouvindo as instruções de Jesus, a palavra de Deus. Ele cresceu na escola ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E ele se prostra, ou seja, está precisando, ele se prostra diante de Jesus, se prostra, ou seja, eu preciso. Aí diz assim, ó, versículo 18, e diz assim: e Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Jesus fala para ele: por que você está me chamando de bom? Porque eu te conhecia. E Jesus responde para ele: bom é Deus, esse é bom. Glória a Deus. Porque Jesus já conhecia. A Bíblia diz que Jesus conhece, Jesus sabe, até antes de nós pensar, Jesus, ele já sabe o que nós vamos dizer. Quando você pensar em pedir alguma coisa, Jesus, ele sabe o que você vai pedir. Diz a Bíblia que ele sabe até quantos fios de cabelo que tem na sua cabeça. Ele sabe, ele conhece. Antes de nós pensar em falar, ele sabe o que você vai pensar, ele sabe o que você vai pedir, ele sabe se ele vai dar ou não para você. Aleluia. E o jovem está agora diante de Jesus e fala: o Senhor é bom. E ele fala: bom é Deus. E diz assim o versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
E ele respondendo lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Os irmãos entenderam? Ele conhecia a palavra. Ele estava lendo ali os 10 mandamentos para Jesus. Ele está falando para Jesus: eu conheço, eu já ouvi essa palavra, eu conheço essa palavra. E tudo que o Senhor está falando eu guardei. Ele está falando: eu guardei. Tem muitas pessoas que não batem no peito: eu conheço a palavra, eu já ouvi a palavra, eu conheço a palavra. Tem muitas pessoas que não querem brigar um com o outro por causa da palavra de Deus e falam: eu conheço, eu sei. Glória a Deus. É isso que o jovem estava falando para Jesus: eu conheço desde a minha mocidade. Ou seja, eu cresci ouvindo a palavra, eu cresci ouvindo, tudo isso eu guardei. Ele está dizendo: eu guardo a palavra, eu sirvo a Deus. E diz assim, o versículo 21, e diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te alguma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. A Bíblia diz que Jesus, quando ouve ele falar: nossa, que bom, amor, que bom que você conhece, que maravilha que você já ouviu, você cresceu ouvindo a palavra, isso é muito bom. Só que Jesus já conhecia, como eu disse, ele nos conhece, ele já conhecia o jovem, e fala para aquele jovem, diz a palavra do Senhor, Jesus chega no jovem e fala para aquele jovem: tá bom, então faz o seguinte, falta uma coisa, só falta uma coisa, aí você vai herdar a vida eterna. Então falta uma coisa, ou seja, aquele jovem já conhecia tudo da palavra, mas falta uma coisa, é que faltava nele. Ele tinha qualidade, não é isso que está escrito em algumas Bíblias, que é a mesma coisa. Ele era rico, ou seja, ele tinha tudo, tinha qualidade, conhecia a palavra, mas faltava alguma coisa ainda nele. E Jesus viu, e Jesus pega e fala para ele: faz o seguinte, que ele tinha muitas propriedades, né, como a Bíblia diz, tinha muitas coisas materiais. Aí diz Jesus para ele: vende tudo, vende tudo. Jesus, ele não está pedindo tudo. Essa palavra que Jesus ele jamais vai te deixar você na miséria. É para o jovem entender o que Jesus está falando, a palavra, para ele entender o poder de Deus, o poder que Deus tem. Deus, ele não pede tudo para você, não, você tem que deixar tudo, me dá tudo que você tem. É para o jovem entender o poder que Deus ele tem. Estava testando a fé dele, como testou a fé de muitos profetas, como Abraão, pediu seu próprio filho, testando a fé dele, e falou para o jovem: vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai herdar o reino do céu, e me segue. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que o jovem, ele virou para trás, ou seja, ele deu as costas para Jesus, por causa da palavra. Como o irmão Geraldo ele falou, tem coisas que não pode falar na igreja, por causa da palavra. Mas Jesus, ele deixou de falar para aquele jovem? Jesus, ele deixou de pregar para aquele jovem? Então nós temos que pregar. A palavra é verdadeira, a palavra é viva. Jesus falou para o jovem: larga tudo, me segue, deixa de fazer o que você está fazendo e me segue. A Bíblia diz que o jovem, ele virou, foi embora, ficou triste, o semblante dele caiu,
reagiu, ele ficou triste. Ele ficou triste por causa da palavra. E foi embora, deu as costas para Jesus. E foi embora por causa da palavra. Então Jesus, ele pregou para o Jó, independente dele ficar ou não, porque, irmãos, ele estava firmado, não é na palavra, ele estava firmado nas coisas materiais. Ele estava firmado naquilo que ele acha que é certo para ele, naquilo que era mais importante para ele, não era Jesus. Porque se fosse Jesus, ele ia aceitar a palavra. Não, ele não aceitou, deu as costas e foi embora. Glória a Deus, vamos ler aqui. E diz assim, onde eu parei, no 22, mas ele, contrariado com essa palavra que Jesus estava falando, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus? Os que têm riqueza? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filho, qual difícil é os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem pode, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Jesus, ele quer dizer assim, irmão, a questão aqui do rico, ele pode ser salvo, não é que o rico vai para o inferno, o rico pode ser salvo também, quem tem dinheiro pode ser salvo também. O que Jesus está falando aqui é quando a pessoa coloca o amor no dinheiro, como diz lá em Timóteo, né? O dinheiro é a razão de todos os males, porque a pessoa coloca amor naquilo que tem, como diz no Salmo também: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. No Senhor, aleluia. E diz assim: e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros, né? Fala aqui da humildade, né? Da humildade. Às vezes você que está aí, né, sentado aí, você pode imaginar, eu não vou receber. Está falando aqui de humildade, mas os últimos podem ser o primeiro. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, vamos fazer um círculo aqui. Aleluia, glória a Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Deus é forte. Glória a Jesus.
Irmão Alex, unge o irmão, unge o irmão, a unção, o óleo ungido. Glória a Deus. Através dessa unção, desse óleo, a palavra de Deus diz que o Senhor ele quebra todo jugo. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim, e a palavra ainda é bem clara, dizendo: é hoje, será hoje. O Senhor, através da unção, diz a Bíblia que Ele tira toda a carga pesada, porque às vezes parecemos que nós andamos com um peso muito grande. Isso é carga pesada, né? Aquele peso. Mas a palavra de Deus diz no livro de Isaías que através dessa unção o Senhor ele tira toda essa carga, ou seja, todo esse jugo ele despedaça. Diz a Bíblia que ele despedaça todo o jugo, toda a carga pesada, ele arranca todo o mal. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa situação, se você entrou aqui com a enfermidade, se você entrou aqui com a causa na justiça, nós temos que acreditar que Deus ele pode entrar na causa, Deus ele pode entrar no problema, porque você serve um Deus que pode todas as coisas. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento e creia no Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Creia no Senhor, porque Ele é o abençoador, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos vai livrar de todo mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, mais uma vez, vai te colocando, vai te exaltando, porque nós acreditamos no Deus de oração, nós sabemos que o Senhor é bom, meu Deus, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor, o Senhor não gera aleluia, e o verbo que nós que estamos aqui nos recolhemos pela tua misericórdia,
o nome santo do Senhor, Deus. Glória a Deus. Eu quero